Invenções. Nikola Tesla. Capítulo 5. O transmissor amplificador. Quando revejo os acontecimentos de minha vida pregressa, percebo quão sutis são as influências que moldam os nossos destinos. Um incidente da juventude pode servir de exemplo. Certo dia de inverno, consegui escalar uma montanha íngreme na companhia de outros meninos. A neve estava bem profunda e um vento morno do sul tornava-a perfeita para o nosso propósito. Divertíamos-nos lançando bolas que rolavam montanha abaixo por certa distância, levando consigo mais ou menos neve, e cada um de nós tentava superar o outro nisso. De repente, vimos uma bola que superava a todas, e foi se tornando tão enorme que ficou do tamanho de uma casa. Com um estrondo, ela mergulhou no vale e fez o chão tremer. Fiquei mudo, sem entender como as coisas dessas poderiam acontecer. Durante semanas, a imagem da avalanche permaneceu diante dos meus olhos. E eu me perguntava como algo tão pequeno podia tornar-se tão imenso. Desde então, a amplificação de movimentos fracos me fascinava. E quando, anos depois, comecei meus estudos de ressonância mecânica e elétrica, estava profundamente interessado nisso desde o começo. Se eu não tivesse tido essa experiência precoce e impressionante, eu não teria conseguido a pequena faísca que obtive com a minha bobina e nunca desenvolveria minha melhor invenção, cuja verdadeira história contarei aqui pela primeira vez. Muitos técnicos competentes em seus campos específicos, mas dominados por um espírito pedante e míope, afirmaram que, com exceção do motor de indução, dei ao mundo pouca coisa de uso prático. Trata-se de um erro grave. Não se deve julgar uma nova ideia por seus resultados imediatos. Meu sistema de transmissão de energia por corrente alternada veio num momento psicológico favorável, como resposta há muito esperada para questões industriais prementes. E embora uma considerável resistência tivesse de ser superada e interesses opostos conciliados, como de costume, o lançamento comercial não podia ser adiado por muito tempo. Agora, compare essa situação com a das minhas turbinas, por exemplo. Era de se pensar que uma invenção tão simples e bela, com tantas características de um motor ideal, deveria ser adotada de imediato, e indubitavelmente é o que aconteceria em condições semelhantes. Mas o impacto futuro no campo giratório não era tornar inútil o maquinário existente. Ao contrário, ele obteria assim um valor ainda maior. O sistema presta-se aos novos empreendimentos, assim como ao aperfeiçoamento dos antigos. Minha turbina é um avanço de caráter totalmente diferente. Ela representa uma mudança radical, no sentido de que o seu sucesso significaria o abandono dos tipos antiquados de motores principais, em que foram gastos 2 bilhões de dólares. Em tais circunstâncias, o progresso tem de ser lento, e talvez o maior empecilho sejam os preconceitos criados nas mentes dos especialistas pela oposição organizada. Há poucos dias, tive uma experiência desanimadora quando encontrei meu amigo, o ex-assistente Charles F. Scott, hoje professor de engenharia elétrica em Yale. Havia tempos que não o via e estava feliz em ter a oportunidade de conversar com ele em meu escritório. Naturalmente, eu estava muito exaltado. Scott, minha turbina vai fazer todas as máquinas térmicas do mundo virarem sucata! Exclamei, extasiado com a visão de um futuro glorioso. Scott acariciou o queixo e lançou um olhar para o vazio, com um ar pensativo, como se estivesse fazendo cálculos mentais. Vai ser uma montanha de entulho, disse ele, e partiu sem dizer uma palavra. Esta e outras invenções minhas
nada mais foram, no entanto, do que avanços em uma determinada direção. Ao desenvolvê-las, nada mais fiz do que seguir o meu instinto inato de melhorar os aparelhos atuais, sem muita reflexão sobre problemas prementes. O transmissor amplificador foi o produto de um trabalho de anos, cujo principal objetivo é a solução de problemas que são infinitamente mais importantes para a humanidade do que o mero desenvolvimento industrial. Se não me falha a memória, foi em novembro de 1890 que realizei uma experiência de laboratório das mais extraordinárias e espetaculares jamais registradas nos anais da ciência. Ao investigar o comportamento de correntes de alta frequência, eu me convenci de que se poderia produzir um campo elétrico de intensidade suficiente num recinto para acender tubos de vácuo sem eletrodos. Para testar a teoria, foi construído um transformador e o primeiro teste foi um sucesso imediato. É difícil avaliar o que esses estranhos fenômenos significavam na época. Corremos atrás de novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são rotinas hoje. Quando meus tubos de vácuo foram exibidos publicamente pela primeira vez, foram vistos com um espanto impossível de se descrever. De todas as partes do mundo, recebi convites urgentes e me foram oferecidas numerosas honrarias e outros incentivos, os quais recusei. Mas em 1892, o pedido se tornou irresistível e fui a Londres, onde proferi uma palestra no Institutional of Electrical Engineers, Instituto dos Engenheiros Elétricos. Minha intenção era de voltar imediatamente a Paris para cumprir uma obrigação semelhante, mas Sir James Devar fez questão que eu comparecesse ao Royal Institution. Eu era um homem de grande determinação, mas sucumbi rapidamente aos poderosos argumentos do escocês. Ele me empurrou para uma cadeira e encheu meio copo com um maravilhoso líquido marrom que cintilava todo tipo de cores iridescentes e tinha sabor de néctar. Agora você está sentado na cadeira de Faraday, apreciando o whisky que ele costumava beber, disse ele. O que não me interessava muito, pois mudara de opinião forte. Eu não gostava muito de bebidas fortes. Na noite seguinte, fiz uma demonstração no Royal Institutional, ao fim da qual Lord Rayleigh falou para o público, e suas palavras elogiosas incentivaram minha pesquisa posterior. Fugi de Londres e mais tarde de Paris para escapar das honras que choviam sobre mim e viajei de volta para casa, onde passei pelas mais dolorosas provações e enfermidades. Ao recuperar a saúde, comecei a fazer planos para retornar ao trabalho na América. Até este ponto, não era claro para mim que eu tinha um talento especial para as descobertas e invenções. Mas Lord Rayleigh, que sempre considerei um cientista ideal, havia dito exatamente isso ao meu respeito. E refleti que, se fosse verdade, eu devia concentrar-me em alguma grande ideia. Na época, como em muitas outras do passado, meus pensamentos voltaram-se para os ensinamentos da minha mãe. O dom do poder mental vem de Deus, o ser divino. E se concentrarmos nossas mentes nessa verdade, entraremos em sintonia com esse grande poder. Minha mãe ensinara-me a buscar toda a verdade na Bíblia. Assim, dediquei os meses seguintes ao estudo dessa obra. Certo dia, enquanto vagava pelas montanhas, procurei me abrigar de uma tempestade que se aproximava. O céu cobriu-se de nuvens espessas, pesadas, mas por alguma razão não começava a chover. Até que, de repente, um relâmpago cortou o ar
e pouco tempo depois caiu um aguaceiro. Aquela observação deu-me o que pensar. Era claro que os dois fenômenos estavam intimamente relacionados, como causa e efeito, e uma breve reflexão levou-me à conclusão de que a energia elétrica envolvida na precipitação de água era insignificante e que a função do relâmpago era como a de um gatilho sensível. Havia ali uma estupenda possibilidade de realizar alguma coisa. Se produzíssemos efeitos elétricos com a qualidade necessária, poderíamos transformar o planeta inteiro e as condições de vida sobre ele. O Sol ergue a água dos oceanos e os ventos as levam a regiões distantes, onde ela permanece num estado de equilíbrio delicadíssimo. Se pudéssemos perturbar esse equilíbrio onde e quando quiséssemos, essa poderosa torrente de vida poderia ser controlada voluntariamente. Poderíamos irrigar desertos áridos, criar lagos e rios e oferecer potência motriz em quantidades ilimitadas. Essa seria a maneira mais eficiente de aproveitar a energia solar para o benefício da humanidade. A implicação desse plano dependeria apenas da nossa capacidade de desenvolver forças elétricas da mesma amplitude das que ocorrem na natureza. Parecia uma façanha impossível, mas decidi tentar. E imediatamente, ao voltar dos Estados Unidos, no verão de 1892, depois de breve visita aos meus amigos Watford, na Inglaterra, iniciei o trabalho. Para mim, ainda mais atraente, pois um recurso do mesmo tipo era necessário para o sucesso da transmissão de energia sem fio. Empreendi na época mais um estudo atento da Bíblia e descobri a chave do Apocalipse. O primeiro resultado positivo foi alcançado na primavera do ano seguinte, quando tive uma tensão de aproximadamente 1 milhão de volts com uma bobina cônica. Não é muito em comparação com as condições técnicas de hoje, mas naquele tempo já podia ser considerado como uma potência. O progresso foi contínuo até a destruição do meu laboratório por um incêndio em 1895, como demonstrou um artigo de T. C. Martin, publicado na edição de abril da revista Century. Essa calamidade foi um estorvo para mim sob diversos aspectos, e a maior parte do ano teve de ser dedicada ao planejamento e à reconstrução. Assim, porém, que as circunstâncias permitiram, voltei ao trabalho. Embora soubesse que as forças eletromotivas podiam ser alcançadas com aparelhos de maiores dimensões, tinha a sensação instintiva de que também poderia atingir meu objetivo por meio da construção adequada de um transformador comparativamente pequeno e compacto. Ao realizar os testes com uma bombina secundária na forma de espiral plana, como ilustrado nas patentes, surpreendeu-me a ausência de relâmpagos. Não demorou muito, até que eu descobrisse que isso era a base na posição das bobinas e sua influência recíproca. Valendo-me desta observação, recorri ao uso de um condutor de alta tensão com bobinas de diâmetro considerável, suficientemente separadas para manter baixa capacidade distribuída, mas ao mesmo tempo impedindo o acúmulo de carga em algum ponto. A aplicação desse princípio permitiu-me produzir tensões de mais de 4 milhões de volts, o que era aproximadamente o limite que se podia alcançar sem risco de acidente. Uma fotografia do meu transmissor fabricado em meu laboratório na Houston Street foi publicada na Electrical Review de novembro de 1898. Para seguir mais adiante nessa direção, tive de ir para espaços abertos e na primavera de 1899, tendo concluído os preparativos para a construção de uma fábrica de radiotransmissores, fui para Colorado, onde permaneci por mais de um ano. Lá executei outras melhorias e refinamentos que possibilitaram a produção de correntes de qualquer tensão desejada. Os interessados poderiam obter informações sobre as experiências que realizei em meu artigo The Problem of Increasing Human Energy, o problema do aumento da energia humana,
publicado na revista Century em junho de 1900, a que me referi anteriormente. Serei bastante explícito acerca do transformador amplificador, para que ele seja entendido claramente. Em primeiro lugar, trata-se de um transformador ressonante, com um secundário, em que as partes carregadas com alto potencial têm uma área considerável e estão dispostas no espaço ao longo das superfícies envolventes de raios de curvatura muito grandes e a distâncias adequadas entre umas e outras, o que garante uma densidade de superfície elétrica pequena em toda parte, de modo que não pode ocorrer fuga, mesmo que o condutor esteja exposto. Pode ser usado para qualquer frequência, de uns poucos a muitos milhares de ciclos por segundo, e na produção de correntes de tremendo volume e pressão moderada, ou de menor amperagem e de imensa força eletromotiva. A máxima tensão elétrica depende meramente da curvatura das superfícies em que se situam os elementos carregados e da área destes últimos. Pela minha experiência passada, são possíveis pelo menos 100 milhões de volts. No entanto, podem-se obter correntes com milhares de amperes de antena. Basta uma central elétrica de dimensões bastante modestas para tais rendimentos. Teoricamente, um terminal de menos de 27 metros de diâmetro é suficiente para desenvolver uma força eletromotiva dessa magnitude, ao passo que, para correntes de antenas de 2.000 a 4.000 amperes, nas frequências habituais, não precisa ter mais de 9 metros de diâmetro. Num sentido mais restrito, o transmissor sem fio é um transmissor em que a quantidade de radiação de ondas eletromagnéticas é completamente desprezível se comparada com a energia total, e nessas condições o fator do amortecimento é extremamente reduzido e uma carga enorme é armazenada na capacidade elevada. Um circuito pode então perdão, um circuito pode então ser excitado por impulsos de qualquer tipo, mesmo de baixa frequência, e produzirá oscilações senoidais e contínuas, como as de um alternador. Tomado no significado mais restrito do termo, porém, trata-se de um transformador ressonante, que, além de possuir essas características, tem as propriedades e as constantes elétricas exatas para adequar-se à Terra. E por isso ele se torna muito eficiente e efetivo na transmissão de energia sem fio. A distância é então absolutamente eliminada, não havendo diminuição de intensidade dos impulsos transmitidos. É até mesmo possível fazer as ações aumentarem com a distância em relação ao plano, segundo a lei da matemática exata. Esta invenção fazia parte das muitas que concluí em meu sistema mundial de transmissões sem fio, que tentei comercializar em minha volta a Nova York, em 1900. No que se refere aos objetivos imediatos de meu empreendimento, foram claramente delineados num comunicado técnico da época, que cito, abre aspas, o sistema mundial foi criado a partir de uma combinação de diversas descobertas originais feitas pelo inventor durante pesquisa e experimentação prolongadas e contínuas. Ele torna possível não só a transmissão sem fio instantânea e precisa de qualquer tipo de sinal, mensagem ou caractere para todas as partes do mundo, mas também a interconexão das estações transmissoras de telégrafo, telefone e outros sinais, sem qualquer mudança em seu equipamento atual. Com ele, por exemplo, um assinante de telefone pode ligar para qualquer outro assinante da Terra. Um receptor barato, não maior do que um relógio de pulso, permitirá que se ouça em qualquer lugar, em terra ou no mar, uma conferência proferida ou uma música tocada em qualquer outro lugar, por mais distante que seja. Fecha aspas. Esses exemplos são citados apenas para darem uma ideia das possibilidades desse grande avanço científico, que acaba com a distância e torna a Terra esse condutor natural perfeito, disponível para todos os inúmeros propósitos que o engenho humano encontrou para um fio condutor.
Um resultado importante disso é que qualquer dispositivo capaz de ser operado através de um ou mais fios, uma distância obviamente restrita, também pode ser operado sem condutores artificiais e com a mesma facilidade e precisão, a distâncias para as quais não há limites, senão os impostos pelas dimensões físicas da Terra. Assim, serão abertos campos totalmente novos para a exploração comercial por esse método ideal de transmissão. Mas os antigos serão muito ampliados. O sistema mundial baseia-se na aplicação das seguintes invenções e descobertas importantes. Primeiro, o transformador de Tesla. Este aparelho é tão revolucionário na produção de vibrações elétricas quanto foi a pólvora para a arte da guerra. Com instrumentos desse tipo foram produzidos pelo inventor correntes muitas vezes mais fortes do que qualquer uma gerada de maneira habitual e faíscas de mais de 30 metros. Segundo, o transmissor amplificador. Esta é a melhor invenção de Tesla, um transformador peculiar, especialmente adequado para estimular a Terra, sendo para a transmissão de energia elétrica o que o telescópio é para a observação astronômica. Com o uso desse maravilhoso aparelho, ele já determinou movimentos elétricos de maior intensidade do que os do relâmpago e enviou uma corrente para o globo, suficiente para iluminar mais de 200 lâmpadas incandescentes. Terceiro, o sistema sem fio de Tesla. Esse sistema inclui inúmeras melhorias e é o único meio conhecido de transmitir energia elétrica à distância de forma econômica sem fio. Testes e medições minuciosos ligados a uma estação experimental de grande atividade, construída pelo inventor no Colorado, demonstraram que se pode transmitir qualquer quantidade de energia por todo o globo se necessário, com uma perda de não mais do que uma pequena porcentagem. Quarto, a técnica da individualização. Esta invenção de Tesla está para a sintonia primitiva como a linguagem refinada está para a expressão desarticulada. Torna possível a transmissão de sinais ou mensagens absolutamente secretas ou exclusivas, tanto sob o aspecto ativo como passivo, ou seja, não interferentes e não interferíveis. Cada sinal é como um indivíduo de identidade inconfundível e praticamente não há limite para o número de estações ou instrumentos que podem funcionar simultaneamente, sem a mínima interferência mútua. 5. As ondas estacionárias terrestres. Esta maravilhosa descoberta, em termos populares, demonstra que a Terra é suscetível a vibrações elétricas de frequência definida, como um diapasão para certas ondas sonoras. Essas vibrações elétricas, que são capazes de estimular fortemente o globo, prestam-se a inúmeros usos de grande importância comercial e a muitas outras coisas. A primeira central elétrica do sistema mundial pode ser posta em operação em 9 meses. Com essa central, será viável alcançar atividades elétricas de aproximadamente 7.354.987,5 kW. E ela foi projetada para servir tanto os empregos técnicos quanto os possíveis, sem os gastos correspondentes. Entre estes destacam-se os seguintes: 1. Interconexão das centrais ou agências de telégrafos existentes no mundo inteiro. 2. O estabelecimento de um serviço telegráfico governamental secreto e imune a interferências. 3. A conexão de todas as centrais ou agências telefônicas existentes no mundo inteiro. 4. A distribuição universal de notícias em geral por telégrafos ou telefone em conjunto com a imprensa. 5. O estabelecimento de um sistema mundial de transmissão de notícias exclusivamente para o uso privado. 6. A conexão e a operação de todos os telégrafos de câmbio do mundo inteiro. 7. O estabelecimento de um sistema mundial de distribuição de músicas, etc. 8. O registro universal do tempo por relógios baratos que indicam a hora com precisão astronômica e não requerem nenhuma atenção especial. 9.
A transmissão mundial de caracteres, cartas, cheques, etc., manuscritos ou datilografados. 10. O estabelecimento de um serviço marítimo universal que permita aos navegantes de todas as embarcações orientar-se sem bússola, determinar a exata localização, hora e língua, prevenir colisões e desastres, etc. 11. A inauguração de um sistema mundial de impressão em terra e no mar. E 12. A reprodução mundial de imagens fotográficas de todo tipo de desenhos e gravações. Também propus fazer a demonstração da transmissão de energia sem fio em pequena escala, mais suficiente para convencer. Além destas, citei outras aplicações incomparavelmente mais importantes das minhas descobertas, que serão reveladas no futuro. Foi construída uma usina em Long Island, com uma torre de 57 metros de altura e um terminal esférico de cerca de 20 metros de diâmetro. Essas dimensões são adequadas para a transmissão de praticamente qualquer quantidade de energia. Originalmente, só se oferecia de 200 a 300 kW, mas eu pretendia empregar mais tarde muitos milhares de HPs. O transmissor devia emitir um complexo de ondas de características especiais e inventei um método exclusivo de controle telefônico de qualquer atividade, de qualquer quantidade de energia. A torre foi construída há 2 anos, 1917, mas meus projetos estão sendo desenvolvidos e outras com algumas características melhoradas ainda será construída. Nessa ocasião, vou refutar a notícia que obteve ampla circulação de que a estrutura havia sido demolida pelo governo, o que, em razão do estado de guerra, pode ter criado preconceitos na mente dos que talvez não saibam que os papéis de 30 anos atrás me conferiam a honra da cidadania americana continuam guardados num cofre, enquanto minhas encomendas, diplomas, medalhas de ouro e outras distinções foram despachadas em velhos caminhões. Se o boato tivesse algum fundamento, eu teria recebido o reembolso das altas somas que gastei na construção da torre. Era, ao contrário, do interesse do governo preservá-la, sobretudo porque teria tornado possível, para citar só o resultado importante, a localização de um submarino em qualquer parte do mundo. Minha usina, serviços e todos meus aperfeiçoamentos sempre estiveram à disposição dos funcionários do governo. E desde a deflagração do conflito europeu, tenho trabalhado com sacrifício em diversas invenções de minha autoria relacionadas com a navegação aérea, a propulsão de navios e a transmissão sem fio, que são da mais alta importância para o país. As pessoas bem informadas, mais bem informadas, sabem que as minhas ideias revolucionariam as indústrias dos Estados Unidos. E não tenho notícia de algum inventor que viva nesse país e tenha sido, sob este aspecto, tão bem sucedido como eu, em especial no que se refere ao uso de seus aperfeiçoamentos na guerra. Evitei falar publicamente sobre o assunto antes, pois parecia inadequado tratar de assuntos pessoais enquanto o mundo inteiro estava em sérios apuros. Gostaria de acrescentar, dados os boatos que chegaram até mim, que o senhor J. Pierpont Morgan não tem interesse por mim sob um aspecto comercial, mas segundo o mesmo espírito amplo com que auxiliou muitos outros pioneiros. Ele cumpre suas generosas promessas à risca e teria sido muito insensato esperar que fosse de outra forma. Ele tem a maior consideração por minhas conquistas e deu-me mostras claras de sua total confiança na minha capacidade de alcançar o que me propus a fazer. Não estou disposto a proporcionar a indivíduos invejosos e de mente mesquinha a satisfação de frustrar os meus esforços. Para mim, essa gente não passa de micróbios de uma doença insidiosa. Meus projetos atrasaram-se por causa das leis da natureza. O mundo não estava preparado para elas. Estava muito à frente no tempo.
Mas essas mesmas leis vão por fim prevalecer e transformá-los em sucesso triunfal. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Deixe seu like. Para acessar o livro desde o início, vá à barra da playlists. Até a próxima leitura. Valeu!